Olá, seja bem-vindo ao Eurotalk Reflexões de Sabedoria. Hoje nós iniciamos uma série para trabalhar o autoconhecimento dentro de uma visão da educação. Como que nós podemos ajudar as nossas crianças, adolescentes e jovens a incorporarem o autoconhecimento como uma ferramenta de se conhecer melhor, para viver melhor nesse mundo que a gente está vivendo. E para isso, eu convido aqui a Carmen Lúcia, vou ler aqui, desculpa. Ela é psicopedagoga, gestora da Fundação Eufratem. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada, Natália. Obrigada. Olá a todos. Acompanha também a gente o Luiz Carlos Menge. Ele é consultor de empresas, diretor da educação da Fundação Eufratem e também presidente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com você novamente. Eu sou a Natália Gabriela e eu vou tentar aqui trazer para a gente essa reflexão de puxar qual é o papel dos educadores, seja pais, professores, para ajudar essas crianças. Então eu começo fazendo uma clássica pergunta que eu vou resgatar aqui. Eu me lembro que quando eu era criança tinha uma famosa frase, eu acho que eu sou a última geração dessa frase tão famosa, que é: mãe é tudo igual, só muda de endereço. Hoje me parece que não é bem assim. Existem diferentes perfis de mães, diferentes perfis de família. A nossa circunstância ela mudou muito, né? O mundo mudou sem juízo de valor, sem dizer que é bom ou ruim, que é melhor ou pior, mas mudou. E a sensação que eu tenho é que está mais difícil, né? Ouvindo todas as mães aí trazendo seus depoimentos, porque antes não tinha muito erro, né? A mãe seguia aquele roteiro que seguiu o roteiro da própria mãe, então vinha numa tradição muito forte, e hoje existem infinitas possibilidades de educar e eu sinto que as pessoas estão perdidas. Carmen, me explica, ajuda a gente a entender o que é educar. Bom, sob a ótica da eulosofia, da pedagogia eulosófica, que trabalha o comportamento humano, a ciência do autoconhecimento, educar é dar de si o tempo todo. É dar de si, é dar vida o tempo todo. Basta nascer, estar no mundo, para esse educar começar com a mãe, com o pai, com o educador que recebe a criança na escola, é o tempo todo. E já que nós temos que dar vida, então educar é preparar, é desenvolver habilidades, competências para que o ser possa aprender a administrar o seu maior empreendimento, que é a sua própria vida, ter o comando da sua própria vida. Certo, e eu entendo que essa mãe, né, esse pai, esse educador, esse professor, ele começa a identificar aí que essa criança que está ali de frente dele, ela tem características diferentes, né? Cada criança é uma. Em casa nós éramos em 6 filhos, então as personalidades são muito diferentes. E aí, como que esse educador, esse pai, pode identificar essas diferenças nessas crianças? Natália, a criança, ela não é uma folha em branco. Ela já traz consigo uma série de emoções, de experiências, de dados que ela adquiriu ao longo da sua existência. Então, a primeira coisa é aprender a observar. Aquele ser que está ali, ele é único. Não tem outro igual. Então, eu tenho que entender quem é que está ali. Ele tem mais uma tendência para a música, ou para a arte, ou para a educação, ou para o esporte. Para onde que é a tendência dele? Ele é mais ativo, ele é mais passivo, ele gosta de falar, ele não gosta de falar. Quais são as tendências que ele tem? Ele é mais omisso, ele é mais impulsivo? Como é que ele funciona? Porque ele está numa fase que ele vai começar um processo de se adaptar. E se nós não estivermos preparados para ajudá-lo a se adaptar, dificulta muito a educação. E é onde a educação está errando. Porque ela não está avaliando o princípio desse ser. Ela já está imaginando que ele é um ser pronto. E não é. É um ser que tem muitas informações e que precisam ser reorganizadas, reestruturadas, readaptadas a esse novo momento que ela está vivendo. Então essa é a grande confusão que se cria com educar. Porque não se observa quem está ali. E se tira todo mundo pela mesma régua. E não é. Cada um está num estágio de evolução. Cada um está num momento da sua vivência na jornada eterna da vida. E é isso que faz toda a diferença.
Certo, então eu entendo que esse educador, ele tem que identificar essa criança, né, como vocês estão trazendo, identificar as diferenças que existem entre elas, e eu acho que aí o convite para vocês, fiquem com a gente ao longo desse episódio, porque a gente vai ajudar, tudo bem, vamos identificar, né, essa criança e como trabalhar com essas crianças, com essas diferenças, com esses processos, porque o papel desse educador é de fato ajudar essa criança, né? A gente tem, eu lembro que lá atrás, na educação que eu tive, o papel do pai, da mãe como educador era preparar a criança para o mundo. Pelo menos foi assim que eu fui criada. Seja bom, seja ruim, não tinha esse olhar de ter essa individualidade, de ver o ser que está ali para ajudar ele a se desenvolver. Era colocar ali numa linha de produção e vamos enfrentar o que tem para ser enfrentado. E essa proposta que vocês estão trazendo, então, é trazer o indivíduo, as suas características, para que a gente possa ir evoluindo, ajudando essa criança nesse processo. E identificar é muito importante. E a gente vai dar aqui algumas dicas de como que vocês, pais, professores, podem trabalhar as diferenças que existem com cada criança. Eu vou ler aqui um trecho de um livro. A gente tem a Cosmovisão, a gente já trouxe esse livro aqui em outros episódios, e para mim o texto mais bonito que a gente tem na eulosofia, né, a Carmen trouxe aqui a pedagogia eulosófica, todo o nosso processo de autoconhecimento é em cima da eulosofia, e tem um parágrafo do texto do Educar, que para mim é muito bonito e acho que eu vou trazer aqui para a gente refletir. Educar é sair de si mesmo, dando vida ao outro. É despertar o ser para a sua plenitude. É o simples movimento de doar um pedaço de si ao outro com a intenção de libertá-lo. Eu vou ler de novo. Educar é sair de si mesmo, dando vida ao outro. É despertar o ser para a sua plenitude. É o simples movimento de doar um pedaço de si ao outro com a intenção de libertá-lo. Para mim, a eulosofia está inteira aqui dentro, porque para a gente conseguir sair de si, a gente tem que trabalhar vários processos internos, que é o que nós estamos trazendo para vocês sempre aqui, quando a gente traz a doutora Paula Andréa como convidada, trazendo um pouco de como a mente humana funciona, como que é o autoconhecimento. E aqui a gente está bom, eu saio de mim para dar vida ao outro, e esse dar vida ao outro que a gente vai começar aqui a trazer ferramentas. Então, o Menji falou para a gente, né, do observar, que é o primeiro processo para eu identificar o outro. Eu não tenho como dar vida ao outro se eu não identifico essa criança. E depois, como que eu posso, né? Eu tenho um filho ou uma criança na escola que é mais ativa, mais impulsiva, a outra é mais omissa. Qual que é esse processo, depois que eu observo essas diferenças entre as crianças, para trabalhar essa criança, seja em casa ou na escola? Carmen, ajuda a gente a entender um pouco. Bom, eu queria voltar um pouquinho atrás, um passo antes, porque é muito profundo o que a eulosofia nos traz nessa definição, né, do educar, que é sair de si, é dar um pedaço de si ao outro. E eu entendo que antes de nós, para que nós possamos identificar, nós temos que trabalhar o educar de dentro para fora. O educar é um processo que acontece de dentro para fora, não só da criança, mas de quem está educando. Então, é muito importante a gente entender um pouquinho melhor o que significa esse dar um pedaço de si, com a intenção de libertar, né? Então, esse processo, por exemplo, o Menji trouxe o observar, né? Como é que eu vou ensinar a criança a observar se eu mesmo não estou observando? Se eu estou com os meus sentidos todos entupidos de excessos de informação, de excesso de trabalho, enfim, de excesso de coisas que eu mesmo crio para mim mesmo, expectativas, enfim. Então, é muito importante a gente entender que esse processo de educar é uma troca contínua. É o primeiro passo. Então, seja pai, seja mãe, seja um educador, em qualquer lugar que nós estejamos, no mercado, nós somos educadores. Então, observar a nossa postura, a nossa atitude, os nossos pensamentos, já é o primeiro movimento para a gente começar a trabalhar o educar. Educando-se. Então, eu estou trabalhando o meu educar comigo mesmo, e assim eu vou ampliando os meus sentidos para poder trabalhar, enxergar aquela criança com o temperamento que ela tem, com o comportamento que ela tem. E aí a gente volta para a natureza, voltando um pouquinho agora para a sua pergunta.
que é da onde que vem esse movimento do observar, né? A natureza ela é uma grande educadora para a nossa vida. Se a gente observar, né? Vamos lá, observar os animais, o tempo todo eles têm que observar. É uma questão de sobrevivência. Então, 5 sentidos atentos para que eles não possam ser comidos, né? Então, é o tempo todo ele tem que comer ou ele tem que fugir, porque senão ele vai ser comido. E com isso ele vai educando os sentidos dele. E nós temos que fazer a mesma coisa. Então, observar é essa percepção do que está por trás daquilo que eu não estou enxergando, mas eu estou sentindo. Então, vamos trazer isso para a criança. Eu estou diante de uma criança que é impulsiva, ou é omissa, ou é muito tímida e recolhida, ou meu filho que é muito birrento, eu não consigo ter comando sobre ele. O que eu sinto diante dessa situação? Isso é muito importante, porque é o invisível. É esse invisível que a criança pega. A criança ela tem os sentidos abertos, mais sensíveis do que nós adultos. Então, o sentir o que nós, pais, educadores, estamos sentindo diante de uma turma, agora que está começando as aulas, por exemplo, o educador chega, recebe uma turma nova, ele vai sentir o comportamento da turma. E ele vai ter que se reposicionar, se trabalhar para poder fazer com que aquela turma tenha o seu desenvolvimento, tenha o seu crescimento. Então, eu acredito que o primeiro passo é o observar mesmo, de dentro para fora. Meiji, se quiser complementar alguma coisa, Meiji? Não. Eu acho que assim, as pessoas estão confundindo muito o que é o educar, porque colocar um monte de livros para se decorar, para se ter informação, isso não é o educar. Isso é formar a pessoa para uma matéria, para uma profissão. Porque o educar é rever o comportamento seu e o do outro. Aprender com o outro e aprender consigo mesmo. Então, como disse a Carmen, nesse movimento do observar, você vai identificando o que está no invisível, a percepção das coisas. E é ela que vai te dar o roteiro para você seguir. Porque quando você entra em linha de confronto, não tem mais educar. Quando entra na linha de medir força, quem manda aqui, esse é meu espaço, não tem mais educar. E é isso que está acontecendo, é falta de observação de qual é o movimento que eu tenho que fazer para educar. Porque às vezes é falar mais duro, mas às vezes é fazer um silêncio. Então, é esse movimento, esse jogo do discernimento, de avançar e recuar, é que dá essa formatação e essa base para começar a identificar realmente quem está à sua frente e como você está preparado para administrar aquilo. Porque a adaptabilidade de quem está sendo educado também passa pela adaptabilidade de quem está educando. Senão, entra em choque. Aí é confronto, não é educação. O que você está trazendo, que vocês trouxeram agora, é que essa diferença, então, nós temos o educar, que é trabalhar o ser humano, o comportamento, e o ensinar, que é hoje o que a nossa humanidade, de uma maneira geral, está focada, que é simplesmente o fato de transmitir conhecimento, né? Isso. E mesmo... Aí não é só uma questão, acho que nas escolas, mas em casa isso também acontece, que a gente tem muito mais esse olhar sobre, vamos ver se ele está absorvendo o conhecimento, como que está essa cognição, esse aprendizado, mas esse olhar para a criança, com esse objetivo de trabalhar o autoconhecimento está perdido, né? Então, a gente está tentando aqui resgatar esse processo de nós como um todo, sociedade. E aí, num podcast passado, a Carmen já trouxe isso pra gente, que educadores somos todos, né? Não é só pai, não é só mãe, não é só professor. Todos somos educadores em olhar e ter uma visão mais integral dessa criança e o papel da criança nessa sociedade, para que a gente possa fazer isso, que o Mendes trouxe agora um novo elemento, que é essa adaptabilidade, né? Eu nunca me olhei por esse lado da criança ter que se adaptar. Eu sei, por exemplo, de sobrinhos, tudo, que a criança está em fase de crescimento, e aí tem fase que a criança dói mais. Um sobrinho tinha dor no corpo porque está crescendo muito, então os ossos doem. Então, a gente olha essa adaptabilidade por esse viés mais físico, né? Os hormônios vão mudando na adolescência, então esse jovem ele tem que se adaptar a essa mudança, mas eu sempre olhei com um olhar para o físico, não para esse emocional.
Então, trazer esse novo elemento aqui, de ajudar essa criança a ter essa visão de si mesma no campo emocional, ela é muito importante, né? E Natália, aí, por favor. Até os 5 anos de idade, você já identifica as tendências daquela criança. Se você estiver observando, você já identifica quais são os movimentos que ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ali já começa a ficar claro. Então, complementando o que você está dizendo, é justamente isso. Ali você já consegue medir qual vai ser o roteiro para provocar essa adaptabilidade dela. Porque justamente quando você vai enxergando os movimentos que ela faz, a tendência que ela tem com os brinquedos, com a mãe, com o pai, com os amigos, se ela bate em todo mundo, se ela é quietinha, você já vai identificando quem vai ser aquele adulto. Então ali começa o educar. E as pessoas querem educar lá na frente, com 20 anos, 30 anos, não dá mais. Já perdeu a fase principal, que era ali começar a corrigir os movimentos dela e mostrar as tendências que ela tem para ela já ir se corrigindo. Aonde ela está exagerando, como. Esse movimento de educar tem que começar logo cedo. Então, só para complementar o que você estava dizendo. Vou trazer um exemplo aqui, né? Esse pai, essa mãe observa essa criança em casa. Eu vou trazer 2 exemplos. Primeiro, de uma criança que é um pouco mais manhosa, mais tinhosa, assim, que é uma criança que eu observo, que ela às vezes faz um ralo muito superficial, você não está tanto ainda assim, mas ela faz daquilo um drama, assim, e ela fica sentindo aquele machucado por semanas. Enquanto não some da mancha da pele, ela ainda vive aquela dor com aquela intensidade, assim, sendo uma coisa muito intensa. Como que um pai, uma mãe pode ajudar essa criança num processo desse a ir trabalhando essa emoção? Como que é esse processo para o pai ajudar essa criança? Ele já tem que começar a conversar com ela e explicar para ela o porquê que ela está fazendo aquilo. Que ela está sendo melindrosa, que ela está deixando que os problemas tomem conta do movimento dela, que ela não consegue se desligar daquilo porque é algo que aconteceu com ela e que está machucando ela e que ela... Então ela não aprendeu a perder, ela não aprendeu a identificar que ela pode superar aquilo e usar aquilo de uma maneira produtiva na sua vida, porque todo mundo vai esfolar o joelho no chão, não tem ninguém que não caia. E isso tem que ser um movimento na educação para elevar essa capacidade dela de buscar soluções e não de ficar preso no problema. Então, o pai tem que estar conversando, cada vez que acontece aquilo, explicando para ela o que está acontecendo com ela. Olha, você está deixando isso tomar conta de você. Olha, você está ficando muito melindrosa. Olha, como é que vai ser na sua vida daqui para frente? Olha o que está acontecendo. Olha, e buscar exemplos que ele tem em casa ou na própria vida para construir elementos para ela entender, porque tem que entender qual é a característica daquela criança e construir com ela uma ponte para que ela saia desse processo emocional que é de autodestruição, que é de ficar preso nos seus problemas. E isso não vai levar a lugar nenhum. Certo. Carmen, eu gostaria de complementar, acho que é uma face do processo da criança se comportar dessa forma, e também essa realidade desse pai que está atento, observando, né, que a criança está chorando por uma coisa que não é tão grande assim. A gente nunca está dentro do ser para sentir a sua dor, vamos dizer assim, mas com o observar, com a percepção, com a educação dos sentidos, a gente vai identificando o que está por trás e que realmente pode ser uma carência. Então, vamos dizer, a criança, ela desenvolve os seus mecanismos de sobrevivência. Todos nós, como seres que estamos aqui, a gente quer atenção. Muitas vezes a gente quer chamar a atenção. E essa é uma forma de chamar a atenção, de medir força, porque, como o Meiji falou, nenhuma criança é um pacote em branco, é uma folha em branco. A gente traz muita experiência, né? Então, o educar nesse processo é sempre uma troca, onde eu vou transferir ao outro as minhas experiências, com aquilo que eu tenho de melhor. Então, a criança, ela está chamando aquilo que a gente tem de melhor, porque ela quer atenção. Então, esse choro, muitas vezes, é porque ela precisa desse momento, dessa pausa, do pai sentar, do pai questionar. Às vezes, sentar e brincar já supera aquela dor, vamos dizer assim. Mas o que está por trás sempre é aquilo que ela já traz com ela, a tendência. A tendência é algo que nós construímos milenarmente, vamos dizer assim. A gente vê aqui a criança como um velho adormecido, como nós.
Nós trazemos muitas experiências. E, nesse momento, o observar e a abertura dos pais ou do educador para entender o que está acontecendo ali por detrás vai fazer total diferença para que ela consiga se posicionar, vamos dizer assim, se reposicionar. Porque por mais que ela seja pequena, tem um exemplo do meu neto, que tem 2 anos, e que um dia ele queria um brinquedo, e o brinquedo é dele. A gente sabe que a criança nessa fase, ela quer tudo para ela, tudo gira em torno dela. E o irmão mais velho, de 6 anos, queria brincar com o mesmo brinquedo, né? E aí ele acabou cedendo para ele o brinquedo por um tempo. Depois ele foi lá e tomou o brinquedo da mão dele. No que ele tomou, ele foi e deu uma brinquedada mesmo na cabeça do mais velho. Um menino de 2 anos, com muita força, né? E aí, na hora que eu questionei ele, por que ele tinha feito aquilo, ele veio todo carinhosinho, querendo agradar, como se quisesse despistar o assunto. Olha, eu errei, mas já passou, tá tudo certo. Não, a gente tem que usar aí o segundo movimento, que é o questionar, levar a criança a refletir. Por menor que ela seja, ela sabe, ela dentro dela, por onde ela está caminhando. A criança é muito inteligente, nós não podemos subestimar. Era essa a pergunta que eu ia fazer nesse exemplo que o Meiji trouxe, assim, eu tenho que trazer essa realidade para essa criança. Ela tem mesmo essa capacidade de fazer essa reflexão mais ampla sobre entender com mais profundidade essa situação desse machucado, né? A Carmen trouxe aí um outro exemplo. Você já viu os cachorros hoje? Sim. Refletem? Com certeza. Imagina uma criança. O poder de reflexão que ela já traz consigo. O problema é que eu tenho que o dar de si é isso. Ter a paciência, o tempo de sentar ali e questionar a criança, como a Carmen falou. Então eu não quero ter esse trabalho de sentar e questionar. Eu já passo por cima daquilo. Não estou educando. Estou empurrando com a barriga o educar. E isso faz toda a diferença, porque é naquele momento que eu tenho que parar tudo. O mais importante para mim é aquele momento com o meu filho, ou com o aluno, ou com quem quer que seja. Porque é ali que eu posso mudar a vida dessa criança. É ali que eu posso redirecionar o movimento da vida dele. Porque eu sentando com ele, explicando para ele, ele vai começando a entender e vai refletir, porque ele já traz consigo o refletir. É uma questão da gente despertar neles o refletir. Isso é dar de si. Parar tudo, sentar e ensinar ele que ele tem a reflexão, que ele precisa analisar, que não é pensar, é diferente. Pensar é emitir ondas de pensamento, de vibração no éter. Mas refletir é analisar os pontos. E medir como que eu vou fazer aquilo. Então a reflexão ela é ensinada, ela é provocada. Ela é despertada. Porque todos nós temos. E é um treino. Quanto mais eu treino a reflexão, maior fica a minha capacidade de refletir. A Carmen trouxe, né, esse questionar. Como que é esse questionar, né? Qual é... A Carmen, eu tenho certeza que ela vai trazer uma visão, talvez... Certeza não. Talvez a Carmen vai trazer uma visão mais materna, né? Com mais morosidade. E pode ser que o Meiji traça essa versão mais firme, né? Então eu queria ver mesmo desses 2 papéis, porque isso também é uma outra coisa que faz parte do contexto da educação. Que a mãe, né, tem um posicionamento diferente, o pai uma outra postura, que faz parte desse processo. E faz parte do educar, né? A criança precisa esses diferentes visões da vida, faz parte do nosso mundo, mas aí eu queria ver cada um, como que é o questionar, como que é que a mãe, aí para as mães, para as professoras, possam fazer esse questionamento com as crianças. Bom, eu vou trazer... Eu quando cheguei, vamos dizer assim, eu estou há 30 anos nesse processo de autoconhecimento, conhecendo a eulosofia e vivenciando a pedagogia eulosófica como educadora, aplicando isso também na minha vida e com os meus netos. O que eu vou dizer, Natália, é que a gente não foi educado para refletir. Eu mesma não sabia o que era refletir. Não sabia. As coisas aconteciam. Eu fiquei viúva muito cedo, tive que educar as minhas filhas. E, às vezes, principalmente na adolescência, na fase da adolescência, foi a fase mais difícil. Porque, às vezes, você dá um comando e o jovem não quer obedecer. Ele quer seguir aquilo que ele quer, o que ele quer fazer. E aí, você tem que ter argumentos para você questionar. Você tem que usar a maiêutica, que é essa arte
de encontrar com sensibilidade a forma de questionar e levar o ser à reflexão. E para você fazer isso, não dá para refletir, você questionar para levar o outro a refletir se você não estiver observando em que ponto que você vai pegar o seu questionamento para falar, opa, minha mãe me pegou, opa, meu educador me pegou. Né? Então, isso é muito importante. O que é esse me pegou, Carmen? Esse me pegou é assim, olha, vou trazer um exemplo lá da Fundação Eufratem, na roda de reflexão, tá? Que eu acompanhei ontem um pouquinho. Eles estavam fazendo um jogo, e esse jogo envolvia muitos educandos, várias faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens juntos. E, lógico que quando é um jogo, tem muita disputa, né? E nessa disputa, o que vem é a impulsividade e a omissão. Só que eles estão disputando juntos, é uma equipe. Todo mundo quer fazer o ponto para a equipe. Só que a impulsividade e a omissão está dentro desse processo, um disputando com o outro dentro da própria equipe. E eu vi a educadora questionando as crianças. Como é que foi a equipe de vocês? Ah, foi super bem, nós ganhamos. Ah, foi super bem, mas como é que foi o comportamento? Perguntou para outra equipe. Como é que foi o comportamento dessa equipe? Aí eles apontaram. Olha, mas fulano foi muito impulsivo, passou por cima da gente, derrubou o amigo. Enfim, você vai trazendo aquilo que você foi observando durante a atividade e aí você faz o próprio jovem se reposicionar. Um caso de uma família, uma mãe, vou pegar minha filha, guarda-roupa todo desarrumado, bagunçado, a meia embaixo da cama. Bom, aí cadê aquela roupa? Uai, você não sabe onde está a sua roupa? Não, eu não sei, você não lavou? Eu falei, mas quem é que usa a roupa? Então você tem que saber questionar, né? Quem é que usa a roupa? Sou eu. Então quem é que tem que cuidar da sua roupa? Por isso que vem observar antes, então, Sim, né? Porque se esse educador não tiver dentro da situação, que eu acho que é aí que está o problema hoje da nossa sociedade, né? Os pais e professores não estão atentos a essa criança, as crianças estão soltas, porque os pais estão no celular, os pais estão no trabalho, e a hora que estão no momento livre, eles não acompanham o desenvolvimento dessa criança. Sim. E aí como que ele vai fazer esse questionamento se ele não está por dentro, incluso dentro do processo? Porque, pelo que eu estou entendendo, você tem que, primeiro, entender a circunstância, todo o movimento dessa criança, para fazer ela refletir dentro dessa circunstância do problema que está acontecendo, né? Sim, sim. Outro exemplo, para encerrar aqui, o meu neto, o mais velho, fomos passear, não tinha um chinelo, não tinha um sapato para calçar. A minha mãe não pôs o meu sapato na minha mochila. Eu falei, mas quem é que usa o sapato? Eu. Falei, mas por que a sua mãe tinha que pôr o seu sapato na sua mochila? Ele falou, Falei, então não seria você que deveria ter pego? É verdade, vó. Entende? Então a criança é só trazer com clareza, trazer os exemplos, e assim a gente vai educando para a vida, porque a gente tem a tendência de jogar nossa responsabilidade para os outros. Para a escola, o pai quer jogar para a escola quer jogar para a família, não é? A família quer jogar para os avós nas férias, né? Tem que ir para a casa dos avós porque eu preciso ter o meu momento. Sim, todos precisamos, mas nós precisamos estar atentos que a responsabilidade é nossa. Menja, agora o olhar assim mais paterno, né? Como que é esse processo desse questionar, que a Carmen trouxe bem essa visão mesmo, né? De um processo mais feminino, essa visão, essa outra visão que ela também é importante para esse desenvolvimento da criança. Esse questionar, ele está muito ligado com o que você quer tirar do próximo, daquela criança que está ali. O que você quer que ele tenha de informação para identificar a sua postura, os seus erros, os seus acertos, a sua maneira de conduzir a vida. Então, esse questionamento está com base na observação, mas sempre no próximo passo. Para onde você quer conduzi-lo? Então, se você vai questionar ele por que ele não pôs o sapato na mochila, você quer que ele faça o quê? Que ele identifique que a responsabilidade dele é ele colocar na mochila? Tá, então não acabou ali. Na próxima vez que você encontrar com ele, fala, você colocou o seu sapato na mochila? Amanhã nós vamos sair, você já colocou? Que é ajudar a criança a ir construindo um comportamento diferente. É essa reflexão. Perfeito. E construir porque não é aquele momento. Então, dar de si é essa continuidade. É o tempo todo estar atento àquele movimento. Você não pode perder, desconectar daquilo que você falou com ele e ele já refletiu, tá tudo certo. Não.
Ali é o primeiro insight. Dali nós vamos começar a cutucar o tempo todo para que ele possa ficar atento, para que use os sentidos para assumir a sua responsabilidade e ter controle das suas emoções. E com isso ele vai ter mais assertividade nos seus movimentos quando eu estou disposto a construir com ele esse educar. Então a reflexão, ela é a base, o questionamento, a maêutica é a base da nossa pedagogia na Fundação, da pedagogia filosófica. Mas é a base do educar em qualquer ambiente. Sem ele, fica muito difícil, porque aí vira bronca. E a bronca cansa, a bronca perde o respeito. E a maior parte dos pais perde o respeito porque não questionam, simplesmente dão bronca. E fica Os educadores ficam medindo força o tempo todo. Exatamente. Exato. E mesmo a mãe, né? Eu vejo isso mais comum com a mãe, né? A mãe, ela tem esse padrão de ficar repetindo. Isso. Pegar esse caso do sapato, que ele é muito interessante, isso acho que é em todas as famílias, né? A mãe sempre fica, vai lá, pega o seu sapato, a criança não pega. Aí ela repete 5 vezes, 10. até que ela cansa, vai lá, pega o sapato e leva para o carro, né? Exatamente. Então, o processo que você está trazendo, então, se a mãe quer trazer essa construção para esse desenvolvimento e para essa criança estar mais adaptada ao mundo, o trabalho ele é contínuo e Sim. deixa essa criança sair sem sapato? Qual é o limite desse processo? Para não virar essa briga? Deixa ela sair sem o sapato. Deixa. Por quê? Porque a partir do momento que ela vai e fica sem o sapato, ela vai começar a sentir falta. E essa falta vai chamar a responsabilidade dela. Senão ela não vai aprender. Se toda vez que ela faltar você vai lá e cobre, como é que ela vai aprender? Quando nós acertamos, nós não registramos muito, mas quando nós erramos, nós registramos bastante. Não é assim? Então esse comportamento que faltou vai ser o processo de reflexão dele amanhã e do tomar atitude, que é justamente ele identificar quais são as opções que ele tem para resolver os seus problemas. Então é uma construção para quando ele estiver lá como adulto, ele saber a sair das armadilhas da vida, das pegadas da vida e encontrar soluções o mais rápido possível, porque ele vai estar antenado com os seus sentidos sobre quais as opções que ele tem que utilizar para poder realmente resolver os problemas e não, como eu disse, ficar preso lá no problema e não achar solução, que é a omissão, ou sair chutando todo mundo, que é a impulsividade. Então, isso vai trazendo discernimento para a criança e vai formando a base do discernimento que ela vai levar para a sua maturidade. Certo. Eu entendo que é muito difícil isso que vocês estão falando, né? Porque quando a gente está dentro de casa é mais fácil, mas pegando, por exemplo, essa mãe, tá? Eu vou deixar meu filho sair sem sapato, eu tô indo para um shopping, e aí todo mundo vai falar, nossa, que mãe desleixada, não pôs um sapato nessa criança. Como que essa mãe pode ter mais, não sei se é coragem a palavra adequada, e vocês me ajudem, a tomar essas decisões de como vai educar o seu filho, sabendo que é para o bem dele, sendo que nós estamos vivendo num contexto hoje que tem muita interferência social, de como, porque ninguém está sabendo educar, mas todo mundo sabe educar o filho do outro, né? Todo mundo interfere no processo do outro pai. Como que essa mãe, esse pai, esse professor consegue fazer isso? Olha, eu entendo que aí entra um processo super importante também, que é uma ferramenta dos 5 movimentos do fator produtivo, né? Que é ser impessoal. É você estar definido internamente para educar. Como o Mendy falou, é uma construção. E toda construção requer disciplina, compromisso, né? Continuidade no processo e coragem, força. A gente tem que ter a força, não em querer imprimir uma força, obrigar, mas é uma força interna mesmo, de saber que eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, eu vou deixar meu filho, vou ser julgado. Hoje a gente tem muito medo de ser julgado. Aí entra a questão do medo também, né? do julgamento, medo de errar, de ser criticado, de ser excluído. Mas a gente sabe que o filho vai pisar no chão ali do shopping, não tem problema, ele tem que sentir por ele naquele... Talvez ali ele vai falar, mãe, eu quero voltar para casa, né? E a mãe pode ter a sensibilidade de falar, ok, meu filho, já caminhamos um pouco, então vamos voltar para casa agora. Ela tem que também abrir mão, se ela tem um compromisso ali também, Sim, de saber que não vai conseguir cumprir o compromisso dela. Tem que ter o lado da sensibilidade, né? Não é levar tudo no ferro e fogo, mas é buscar o equilíbrio das coisas. E saber que não existe zona de conforto para educar.
Por isso que não dá para caminhar educar sem educar-se. Porque vai ser um exercício dessa mãe, né, ou desse pai, ou desse educador, entender o movimento que ele está fazendo com aquele educando. Né? Então, para que ele possa se reposicionar, possa refletir e possa buscar uma nova forma de agir. Né? Então, não tem outro caminho. Na minha visão, é esse, a impessoalidade. O que é impessoalidade? Né? É a gente olhar de fora do problema, sair fora das emoções. Por isso que é importante no processo do educar, como a gente disse que é um processo que é de dentro para fora, a gente buscar as ferramentas que o autoconhecimento nos oferece. Como, por exemplo, a meditação, a prática do saneamento mental que nós fazemos. Porque com isso eu vou identificando as minhas dificuldades internas, as minhas fragilidades, aonde eu perco mais a paciência, aonde eu estou com medo de ser julgado, e vou me reposicionando também, entendendo que a minha intenção é educar e aprender também. Eu me lembro do vídeo que eu assisti, que você mesma que me passou, da Fernanda Montenegro, e eu achei riquíssimo esse vídeo, onde ela fala, né, que quando a criança nasce, a mãe, ela não tem experiência, ela não sabe como que ela vai educar aquela criança, porque é uma experiência nova para ela. Mas o que é isso? Como eu tive o dom de ter essa criança? Então, se eu tenho essa criança, é para o meu crescimento, é para o meu desenvolvimento como ser. E é projetar, né, transferir a essa criança aquilo que eu tenho de melhor, essa experiência de errar, acertar, mas com a intenção de fazer o melhor, buscando a reflexão, buscando construir esse discernimento, é que vai fazer com que essa criança, esse adolescente, no futuro, faça a mesma coisa, onde quer que ele esteja. Então, esse é o nosso legado. Que educação eu quero para o futuro? Para o mundo onde a gente vive, para os meus netos, enfim. Então né? Eu entendo que não tem como educar o outro se eu não estou educando a mim mesmo, né? Se não cai naquela frase, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Isso. E isso não educa. Não tem como educar uma criança seguindo esse processo. E um outro ponto também que eu acho que é importante refletir é que ninguém vai colocar uma criança descalça andando no asfalto quente, claro que porque não. Senão eu entro nesse ponto que a Yumeji trouxe, que eu queria voltar nisso, senão a gente começa a competir com essa criança, a gente mede força, e aí entra, que eu acho também que é uma questão que é muito difícil para os pais, que os pais estão sobrecarregados, cheios de emoções mal trabalhadas, chega do trabalho com a cabeça cheia, e aí pega uma criança que também está cansada no final de dia de escola, e aí fica o pai e a criança, não o pai, né? O pai e a mãe, fica brigando, muitas vezes os professores também, o cenário é o mesmo nas escolas, que fica essa briga, e esse tempo inteiro um caldeirão fervendo, né? Menji, como que a gente faz para sair desse processo, desse caldo emocional, para conseguir nesse momento em que a criança está fazendo uma birra, está fazendo algo que você precisa respirar fundo para mudar, às vezes, que é nos detalhes que a gente muda, às vezes, a realidade de uma criança, né? O autoconhecimento. Sem ele, é impossível. Porque eu tenho que trabalhar a mim mesmo. Então, como você falou, a criança não vai sair descalça no asfalto. Ela geralmente está de chinelo, está de meia, e eu vou cumprir meu compromisso. Ela tem que entender que eu preciso cumprir meu compromisso. Ela tem que entender que eu também tenho responsabilidades. Então, ela está de chinelo, ela vai no shopping de chinelo. Mas aí eu vou chegar em casa e vou questioná-la. Como é que foi seu comportamento? De que maneira você agiu? E aí vai o tom de voz, vai o avançar e recuar. Porque não adianta você chegar para essa criança quando voltar, viu o que você fez? Tá vendo? Olha... Isso também não é educar. Então eu estou despejando todos os meus excessos emocionais em cima dessa criança. Então eu tenho que me reposicionar, respirar fundo, certo? Fazer uma polarização, se eu conheço a polarização, se não conhece, entre nos nossos podcasts que lá tem, para aprender a diminuir a intensidade das suas emoções, e com isso você se acalmando um pouco, você vai questionar, vai direcionar essa criança. Olha, da próxima vez, vamos combinar? A hora que eu te chamar para ir para o shopping, você já põe o seu sapato. Tá combinado? Tá combinado. E da próxima vez, você lembra do nosso combinado? Ele já vai ficar atento. E se mesmo assim ele não fez, eu vou continuar. Então, essa continuidade, essa disciplina,
é que vai moldando esse ser para um novo comportamento. E vai fazendo o quê? Me reeducando como ser. Porque eu vou tendo que aprender a me reorganizar internamente. Eu vou passar por um processo de autoconhecimento o tempo todo. Olha que ferramenta maravilhosa. Olha como ser educador é lindo. Além de você ajudar a educar o outro, você está educando a si mesmo. Por isso que o nosso slogan é educar-se educando com autoconhecimento. Porque é justamente isso que abre portas para que eu possa rever a minha postura. Então, ser mãe, ser pai, ser professor, é maravilhoso, é lindo. É muito gostoso isso. Eu tenho que entender que é isso que vai mudar o meu comportamento e vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Vai me ajudar a vencer meus limites. Vai me ajudar a sair da zona de conforto e buscar novos padrões de comportamento para que eu possa ser, através do meu exemplo, ser útil para que ele se eduque. Então, essa disciplina, essa continuidade, que é a base do autoconhecimento, observando, refletindo, tomando atitude, agindo e sabendo esperar, principalmente sabendo esperar, que é o fator que vai mudar a realidade minha e daqueles que estão à minha volta. Carmen? Eu ia complementar que isso que o Meiji está trazendo é o tomar atitude, né? Porque o tomar atitude, ele é antes do agir. O agir a gente já vai fazer, já vai colocar a coisa em prática, mas o tomar atitude é um passo antes. É quando eu decido internamente, eu já observei, eu já refleti, abri um leque de possibilidades de solução, porque refletir, como ele falou, é diferente de pensar, né? E a gente tem que pegar o nosso pensar e analisar e buscar qual a melhor alternativa eu tenho naquele momento dentro dos recursos internos que eu tenho, da minha experiência, da minha vivência, eu vou buscar a melhor alternativa. Isso não significa que eu vou acertar, mas a intenção é fazer o melhor. E aí, nesse momento, eu aprendo junto com esses movimentos. No mesmo momento que eu reflito e defino a minha atitude interna, eu tenho que ter um planejamento. Como que eu vou fazer, né? Trazendo um pouquinho a sua pergunta. O pai e a mãe chegou em casa, cansado do trabalho. Então, ninguém vive sem planejamento, né? A gente tem que sobreviver, precisamos trabalhar, pagar nossas contas, né? E aí a gente precisa também ter um planejamento para o momento que a gente volta para casa. Como é que eu vou... eu passo num caminho, pego meus filhos na escola, né? Então eu vi minha filha outro dia falando, né, pro meu neto, ao invés de perguntar para ele, filho, como foi seu dia na escola? Ela perguntou, o que foi mais bacana na escola? O que você mais gostou? Né? Então, às vezes a gente fica enchendo também a criança de pergunta, observem, eles não gostam muito de ficar falando, mas se a gente observa como ele voltou, traz um planejamento, chega em casa, vamos arrumar a mesa juntos, vamos fazer uma coisa sempre envolvendo com brincadeira, com um pouco de criatividade ali. Mas eu estou muito cansado, eu não tenho energia para isso. A gente precisa ter um pouquinho de energia, sim, porque os filhos estão aí, eles precisam da nossa energia, não é só o trabalho, né? Então, a gente precisa criar esse planejamento familiar. Um dia é o pai, outro dia é a mãe que fica, né? E assim a gente vai tomando a decisão interna, vai planejando e vai agindo com mais equilíbrio nesse movimento e sempre aprendendo, corrigindo. Não deu certo aqui, recuo, vamos buscar outra alternativa, né? E assim a gente vai fazendo a diferença. A Carmen trouxe então uma ferramenta importante, né, para todos os educadores, pais, mães, professores que estão se sentindo muito sobrecarregados pelas circunstâncias. A Carmen trouxe a sugestão, vamos meditar, vamos trabalhar um pouco a nós mesmos para a gente ter esse fôlego que a gente precisa, que o mundo está exigindo. A realidade que a gente está vendo não são as melhores e não tendem a melhorar tão cedo, então a gente vai ter mesmo que criar e fazer essa circunstância de cuidar de nós mesmos para que a gente possa manter essa harmonia no ambiente ao nosso redor, né? Que eu acho que todos nós estamos tentando, todos nós queremos conseguir, e esse é um caminho, acho que é o inicial. Para, volta, respira, medita, Existem vários métodos de meditação, acho que cada um pode encontrar o seu. Hoje tem muito conhecimento sobre isso. Nós temos o método de meditação da Eulosofia, que chama-se Saneamento Mental. Quem tiver interesse em saber mais, entre na plataforma da Eulosofia, que lá temos vários cursos que vocês podem aprender
a meditar vindo desse olhar que vocês estão trazendo aqui dos 5 movimentos, né? Que é como que eu vou observar a mim mesmo, como que eu vou aprender a refletir para ensinar essa criança a refletir. Então, a gente ajuda aí nesse processo de autoeducação. Mendy? Eu queria colocar assim que quando você está disposto a educar, você pode estar exausto. Naquele momento que a criança precisa de você, se você respirar fundo e for, dentro de nós tem uma força chamada força interna. E ela vem e supera todo o cansaço. Todos nós já passamos por isso. Momentos que nós estamos muito cansados e aí tem que dar um segundo movimento, tem que fazer um segundo turno e eu vou e aquilo passa e nem parece que eu estava cansado. Então essa força, ela está lá. Ela está sufocada porque eu não utilizo, mas ela está lá dentro. Então quando eu dou de mim, quando eu saio desse movimento emocional, dos núcleos emocionais e vou para educar, essa força brota. E aí parece que desce um bálsamo, ou brota um bálsamo de atitudes, de movimentos assertivos, porque eu estou chamando o que eu tenho de bom. Tudo aquilo que está no meu universo de soluções vem à tona. Então a falta de exercício em torno de buscar o que eu tenho de melhor para educar o outro é que sufoca e me deixa cada vez mais cansado. Quando eu ponho isso para fora, eu dou um up na relação da educação. E o meu filho sente essa energia de mim. E aquilo acalma, harmoniza o ambiente. Então parece mágica, não é? É o seu amor, é a sua energia positiva do seu universo de soluções que vem à tona e reorganiza tudo. Com poucas palavras tudo se encaixa. Então é uma questão de ter essa vontade, ter essa disposição de trabalhar o educar. Seja na escola, seja em qualquer ambiente. Você está pronto para fazer a coisa acontecer. Depende só de você, de mais ninguém. É isso. Obrigada, Carmen Lúcia. Obrigada, Mendy. Obrigada a vocês que acompanharam a gente aqui nesse mais um episódio. Fica o convite para os pais, professores que têm essa disponibilidade interna de educar através do autoconhecimento. Estaremos sempre com um podcast na segunda quinzena do mês, trazendo aqui elementos, ferramentas, conhecimentos, cases. Se você tiver alguma dúvida específica sobre algum caso de uma criança específica, comentem aqui nos comentários, que a gente está sempre lendo e a gente vai trazendo esses elementos para que a gente possa realmente, porque a gente trouxe aqui alguns cenários, mas cada criança é uma, cada movimento é um, cada circunstância é uma. Não, eu acho que também o que fica é que não existe uma fórmula mágica, né? Não é porque estamos fazendo isso que nós vamos acertar todas. O erro, como o Mendy trouxe aqui, achei, o erro faz parte, né? E a gente aprende mais pelo erro do que pelo acerto. Então, iremos errar muito e talvez ver de uma maneira diferente, né? Esse processo de acertar e errar e nos permitirmos mais este erro, mas com a intenção de educar, também eu acho que é uma reflexão que fica aqui para todos nós. Uma dica é o livro Os 5 Movimentos do Autoconhecimento, que para quem quiser saber mais sobre o que nós falamos hoje aqui, é justamente comprar o livro e entender que além de comprar o livro, está ajudando a Fundação Eufratem. Exato. O livro é Autoconhecimento, o Tesouro Desconhecido, também tem para comprar na plataforma da Eulosofia. Ele traz todas essas ferramentas que nós exploramos aqui com muito mais profundidade e ajuda a gente a colocar isso dentro do nosso dia a dia. E todos esses livros, todos os cursos, todos os materiais que vocês estão vendo aqui nos nossos podcasts é para manter esse trabalho socioeducativo que vocês dois cuidam lá na Fundação Eufratem. Alguma coisa mais? Querem complementar? Não? Carmen? Eu quero deixar aqui um recado, né, para vocês Claro. que estão nos assistindo aí, como a Natália falou, coloquem suas dúvidas nos comentários, mas 3 pontos importantes. Lembre-se, educar pelo exemplo vai ficar na eternidade. Mais cedo ou mais tarde, isso floresce dentro do ser. Não, é inevitável isso. Segundo, cuide-se bem de você, pratique a meditação, busque algo para que você tenha maior controle das suas emoções. Voluntariado também é um ótimo exercício, levar os filhos juntos é muito bom.
E por último, vamos nos lembrar que nós somos parceiros na educação dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa família, do nosso vizinho, em qualquer lugar, no supermercado, no shopping. Somos parceiros na educação, estamos aprendendo juntos, buscando sempre aquilo que nós temos de melhor. E obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, a gente agradece. Obrigado.